Olá, vamos dar continuidade então à nossa palestra e eu vou explicar agora para vocês um pouquinho mais aprofundadamente as isoflavonas e os estrógenos. A Carla, na aula anterior, já fez um panorama geral sobre a soja de uma maneira muito profunda e muito interessante também. Eu vou especificar então um pouquinho mais as isoflavonas e o estrógeno. Vamos entender então. A isoflavona a gente chama de fitoestrógeno. Muito bom, se a gente chama de fitoestrógeno, a gente pode se perguntar, o que é um fitoestrógeno? Bom, é um estrógeno derivado de uma planta, tudo certo. Então, a gente pode se perguntar, se é um estrógeno derivado de uma planta, será que tem os mesmos efeitos do estrógeno? Essa é uma dúvida muito comum e muito frequente que todo mundo tem. E essa dúvida gera uma série de controvérsias que a gente vai procurar aqui agora esclarecer. Vamos lá entender. Será que o fitoestrógeno, então, tem efeitos semelhantes ao estrógeno? Bom, para essa pergunta a gente pode ter duas respostas, sim ou não. Vamos analisar um pouco essas duas respostas. Olha, se a gente responde essa pergunta sim, tem os mesmos efeitos do estrógeno, então a gente pode se fazer outras perguntas. Primeiro, serve como reposição hormonal? Outra pergunta, melhora os efeitos da menopausa? Gente, a gente já sabe, os efeitos da menopausa são intensos. Aqueles calores que a gente chama de fogachos, que são terríveis, né? Sudorese, nervosismo, irritabilidade, insônia, cefaleia, vertigem, depressão, ausência de lipido, palpitação, mialgia, artralgia e todos esses outros efeitos que são realmente muito desagradáveis e as senhoras que passam por isso sabem, né? Outra pergunta, então, que a gente pode colocar, será que pode predispor a um tromboembolismo, já que sim, tem efeitos parecidos com estrógeno? Então, essas dúvidas todas passam pela cabeça. Se a gente responde, de novo, sim a essa pergunta, a isoflavona é um fitoestrógeno e tem efeitos semelhantes ao estrógeno, será que ela pode feminizar os meninos? Essa é uma dúvida muito comum. Isso faz, às vezes, com que algumas mães tenham medo de dar soja para os seus filhos, meninos, né? E aí, os homens, será que vai criar seio nos homens? Dá câncer de próstata ou dá outros tipos de câncer de mama ou de endométrio? Isso tudo se a gente for pensar que tem efeitos semelhantes ao estrógeno. Muito bom, mas para aquela pergunta inicial, a gente também pode responder não tem efeitos semelhantes ao estrógeno. Tá tudo certo. Então, por que é que vários trabalhos, vários estudos epidemiológicos com amostras grandes, significativas, demonstram que o consumo da soja melhora sim alguns efeitos da menopausa, principalmente aqueles calores, aqueles fogachos? Então, gente, todas essas dúvidas geram muita controvérsia e são, essas dúvidas, na verdade, motivos de muitos estudos científicos. Todas essas dúvidas que a gente acabou de colocar, que são efetivamente as dúvidas mais comuns. Vamos então tentar explicar tudo isso e vamos tentar entender o que tem de verdade científica em tudo isso? Então vamos lá. Isoflavonas e estrógenos. Vamos tentar explicar. Primeira explicação, muito importante, é o seguinte, olha, a gente tem que entender a fórmula química da isoflavona, a fórmula química do estrógeno. E se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que elas são muito semelhantes. Olha, vamos ver aqui. Esse aqui é o ECOL, que é o metabólito da isoflavona. Reparem essa fórmula química. Quem não entender de química ou não gostar de química, não tem problema. Olha só a fórmula. E agora, dá uma olhadinha nessa fórmula do estrógeno, que é o 17-beta-estradiol. Vocês reparem que tem exatamente as mesmas características. Reparem aqui nesse outro slide que a gente pode ver, o grupo hidroxila das duas fórmulas, ele está na mesma posição. Então vejam, essas duas substâncias, vamos dizer assim, o estrógeno e a isoflavona, o seu metabólito e os seus metabólitos têm fórmulas semelhantes, eles têm fórmulas muito parecidas. As estruturas químicas são muito parecidas. Por isso, a gente pode supor que eles possam ter efeitos parecidos também. Tudo certo.
Porém, alguns estudos já demonstraram o seguinte, e isso é muito interessante. As isoflavonas, embora tenham a estrutura muito parecida, a estrutura química muito parecida do estrógeno, elas têm um efeito que é potencialmente menor. Se acredita pelos estudos que ele é 100 vezes menor que o estrógeno. Então vamos lá, vamos entender. Tem estruturas químicas parecidas, mas tem um efeito biológico potencialmente menor. Isso é uma coisa importante. Outra coisa agora, então, muito importante, que é a segunda causa que a gente tem que entender de toda essa controvérsia, é exatamente o mecanismo de ação das isoflavonas e do estrógeno. Então, para que essas duas substâncias exerçam seus mecanismos, elas precisam atuar nos receptores das células. Isso a Carla já colocou e colocou muito bem. Nós temos nas células dois tipos de receptores para estrógeno. São os receptores alfa e os receptores beta, tá? Importante saber o seguinte, que os estrogênios, eles exercem seus efeitos nesses dois tipos de receptores, alfa e beta. E esses receptores alfa e beta, eles têm distribuição diferente nos diferentes órgãos. Então, a distribuição desses receptores é diferente. Agora, vamos entender um pouquinho mais aprofundadamente como é isso. Então, vejam, os receptores alfa a gente tem basicamente na adrenal, no rim, nos testículos. E os beta a gente tem no pulmão, na próstata, no cérebro, bexiga e ossos. E alguns outros órgãos a gente tem os dois receptores, o alfa e o beta. Vasos sanguíneos, mama, útero e ovário. E aqui a gente pode ver melhor, essa é uma figura bastante ilustrativa, porque a gente pode ver no homem e na mulher a distribuição desses receptores nos diversos órgãos. Muito bom. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Olha, como eu falei para vocês, o estrógeno tem efeito em todos esses receptores, alfa e beta. Afinal, são receptores de estrógeno. Porém, isso é importante, a isoflavona, ela tem um efeito, a Carla já disse isso, especificamente nos receptores beta. Então, o estrógeno atua nos dois, a isoflavona atua no beta, no receptor beta. E aí, o que acontece com isso? Isso significa que, quando a gente tem essa atuação em receptores diferentes, eventualmente a isoflavona pode induzir a efeitos opostos aos efeitos do estrógeno, que são chamados de efeitos antiestrogênicos. Na medida em que ela ocupa um receptor do estrógeno, um tipo de receptor só, ela pode ter um efeito antagônico, porque ela está ocupando o receptor, o estrógeno não consegue ocupar esse receptor, e ela não tem o efeito estrogênico, então ela tem um efeito, como a gente diz, antiestrogênico. Isso é realmente muito importante. Por quê? Porque então isso significa que se a isoflavona ocupa um determinado receptor do estrógeno, ela está, quando o estrógeno chega, ela pode estar modulando ou bloqueando a resposta daquele órgão ao hormônio estrogênio. Por isso é que elas são chamadas também, esse termo em inglês, Selective Estrogen Receptor Modulators, porque elas modulam um pouco a resposta daquele órgão ao estrógeno. Então isso é muito importante, né? Revisando tudo isso, olha, as estruturas químicas são muito semelhantes, não são idênticas, mas são muito semelhantes. Só que a isoflavona tem uma potência biológica 100 vezes menor que o estrógeno. Mas a isoflavona, ela atua só em um tipo de receptor do estrógeno, que é o tipo beta. Por isso, ela pode modular o efeito do estrógeno e ter até uma resposta completamente antagônica. Além disso, tem um outro fato muito importante, que é o seguinte, é isso que está aqui. Olha, em situações em que a produção do hormônio, do estrógeno, está muito diminuído, praticamente a gente não tem mais estrógeno. Por exemplo, uma senhora na menopausa está com estrógeno muito baixo, se ela tem a isoflavona, se ela ingere a isoflavona, essa isoflavona ela pode mimetizar um pouco o efeito do estrógeno.
Por outro lado, em situações, moças jovens que têm uma alta produção de estrógeno, quando consomem a soja, esse estrógeno que ocupou o receptor beta, a isoflavona que ocupou o receptor beta, o que ocorre é que o efeito dela vai ser antagônico. Então é essa controvérsia e é essa dúvida que todo mundo tem em relação ao estrógeno e à isoflavona. Porque pode ter um efeito pró-estrogênico ou anti-estrogênico, dependendo do quê? Da concentração e do receptor. Vamos botar tudo isso num exemplo para ficar bem mais fácil. Olha, vamos pegar, para todo mundo entender, as mamas têm receptores alfa e receptores beta, certo? E a gente sabe que a ativação do receptor beta pode inibir o efeito estimulador e proliferação da ativação do receptor alfa. Muito bom. Então, o que acontece? Quando você ingere a isoflavona, ela na verdade vai estar te protegendo de efeitos estrogênicos que podem estar levando ou ampliando o câncer de mama. Por isso é que a Carla colocou isso, vários trabalhos demonstram que o uso da soja pode diminuir a incidência até de câncer de mama em algumas mulheres. Então, realmente, isso é muito interessante. E esses trabalhos procuram explicar. De fato, são muitas variáveis atuando em conjunto. Por isso a resposta não é simples, mas é por isso que a gente tem que estudar e mais ainda, é por isso que a gente tem que entender. Então, concluindo de uma maneira geral e resumindo um pouco tudo isso, em relação ao efeito da isoflavona e do estrógeno, a gente pode entender o seguinte: sim, as isoflavonas são fitoestrógenos. Por quê? Porque tem a fórmula química realmente muito semelhante ao do estrógeno. Porém, os seus efeitos no organismo podem ter um efeito estrogênico ou antiestrogênico, dependendo do quê? Dependendo disso, do tipo de receptor que foi estimulado, da concentração desses receptores no tecido e da sua localização nos tecidos, do tipo de isoflavona que é ingerido, como a Carla colocou na sua palestra, e da concentração que tem no organismo. Então, do resultado dessa equação é que a gente vai ter o efeito da isoflavona mais ou menos parecido com o do estrógeno. O que os estudos mostram, então, em relação a isso? Agora, colocando isso tudo na prática, o que os estudos mostram? Os estudos mostram que, e isso é que é importante a gente lembrar, a isoflavona, sim, de fato, melhora os efeitos da menopausa, principalmente os fogachos, não criam peito em meninos, isso é muito importante a gente falar, nem vão feminizar os homens. Não há efeito nenhum em pessoas do sexo masculino que consomem soja, em nenhuma faixa etária. Não há receptor para isso, então é impossível isso acontecer e isso é muito importante a gente colocar. Homens, portanto, gente, há bases científicas para isso, podem consumir soja. Não confundam os efeitos estrogênicos com os efeitos que isso pode levar nos homens. Não há essa associação. Mas uma coisa importante, não dá câncer de próstata, também pela razão dos receptores, ou nem induz a qualquer outro tipo de câncer. Além disso, há estudos mostrando que também em mulheres na menopausa o uso da isoflavona, a Carla falou isso, pode diminuir a osteoporose, que é hoje uma das situações médicas muito importantes, principalmente em todas, homens e mulheres também pela falta da vitamina D, mas principalmente em mulheres que estão na menopausa. E muito importante para homens e para mulheres, isso com estudos já comprovados, é que o uso da soja tem efeitos benéficos no sistema cardiovascular, no sentido de reduzir o colesterol total, reduz o LDL, principalmente, que é o colesterol que a gente chama de ruim, os triglicérides e mais ainda, dá um aumento no HDL, que é aquele colesterol bom, que é o que limpa as artérias. Então, era isso que eu queria colocar para vocês, tentando explicar com bases científicas realmente essa interação entre isoflavona, receptores do estrógeno e os efeitos estrogênicos e antiestrogênicos que podem determinar.
Sempre, gente, estudar cientificamente é a melhor saída para a gente não ter dúvida e nem criar pensamentos mágicos. Então era isso que eu queria colocar para vocês e muito obrigada.